Saudações, caçadores de mistérios. Hoje estrearemos o Mistérios do Além, o quadro que a partir de agora estará com vocês todos os domingos, trazendo os casos mais sombrios e inexplicáveis que o sobrenatural tem a oferecer. E para começar essa jornada, nada melhor do que um dos relatos mais assustadores já documentados, a história da Fazenda Perron. Uma casa marcada por tragédias, assombrações e uma presença que aterrorizou a família que ali viveu. Fiquem comigo, pois o arquivo misterioso está prestes a desvendar este enigma arrepiante. O filme Invocação do Mal foi lançado em 2013 e se tornou um marco no gênero de terror, não só pelo seu enredo arrepiante, mas também pelo fato de ser inspirado em eventos reais. A trama segue o casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, e sua missão para ajudar a família Perron a lidar com uma assombração devastadora. Em sua casa no interior de Rhodesland, o sucesso foi tamanho que o filme gerou uma sequência e até inspirou Annabelle, com foco em uma das entidades mais icônicas da franquia. A história real que inspirou Invocação do Mal remonta à década de 1970, quando a família Perron, composta por Roger e Carolyn, e suas 5 filhas, Andrea, Anne, Nancy, Christine, Cindy e April. Essa família se mudou para uma fazenda isolada em Hashville. Logo após se instalarem, começaram a experienciar uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Esses acontecimentos, que ficaram conhecidos como o caso de Hashville ou a assombração da família Perron, envolviam fenômenos paranormais, como batidas misteriosas, aparições e até ataques físicos. Durante cerca de uma década, a família foi atormentada por presenças malignas que habitavam a casa. Foi somente com a intervenção dos Warren, conhecidos por suas investigações de fenômenos paranormais, que o terror se deu uma pausa. O caso ficou marcado como um dos mais assustadores e documentados na história das investigações paranormais. Os Warren registrando evidências que, até hoje, alimentam a curiosidade sobre os eventos na casa da família Perron. Essa aterrorizante experiência ficou gravada tanto no imaginário popular quanto nas telas de cinema, sendo que até hoje um dos casos mais famosos da história da investigação sobrenatural. A vida mais tranquila, longe da agitação urbana, Roger e Carolyn Perron decidiram se mudar para o campo no inverno de 1970. Eles compraram uma propriedade que, à primeira vista, parecia ser a casa dos sonhos, a antiga fazenda Arnold, com cerca de 81 mil metros quadrados, situada na estrada Road Top, em Hashville, Rhodesland. O terreno, que remonta à época dos colonos, foi originalmente fundado por John Smith em 1680 e mais tarde transferido a Roger Williams, um dos fundadores do estado de Rhodesland. A casa de campo, de 10 cômodos e construída em 1736, era grande o suficiente para acomodar a família, incluindo suas 5 filhas, e parecia ideal para os dias tranquilos no campo. No entanto, logo após se mudarem, a família começou a experimentar eventos estranhos e aterrorizantes. A casa, que à primeira vista parecia encantadora, logo se transformou em um pesadelo. As filhas de Roger e Carolyn, que inicialmente se divertiam com o amplo espaço da casa, logo passaram a se assustar com os acontecimentos inexplicáveis. Nancy e Christine dividiam um quarto, Cindy e April o outro, enquanto Andrea, a filha mais velha, tinha um quarto só para si. Embora frequentemente fosse visitada pelas irmãs, que, com medo, rastejavam até sua cama tremendo e chorando. O que parecia ser uma mudança para uma vida mais serena e pacífica, rapidamente se transformou em um pesadelo, com fenômenos paranormais cada vez mais perturbadores ocorrendo na casa. As atividades estranhas, que começariam como pequenos incidentes, se intensificaram a ponto de afetar todos os membros da família. Esse foi o início do famoso caso Hashville, um dos episódios paranormais mais conhecidos e documentados da história. A família Perron começou a perceber que algo estranho estava acontecendo desde o primeiro dia em que pisou em sua casa nova. Coisas estranhas aconteciam no lugar. Não demorou muito para que os Perron entendessem porque o vendedor aconselhou eles para deixarem as luzes acesas à noite. Os Perron acabaram descobrindo que, ao longo de 8 gerações de pessoas que viveram na fazenda, de famílias que viveram na fazenda Arnold, morreram na velha fazenda, incluindo a senhora John,
Arnold, que com 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. E misteriosamente, 4 homens congelaram até a sua morte. Com o passar do tempo, os membros da família Perron passaram a avistar fantasmas, né? Figuras opacas e pouco sólidas na aparência. Mais tarde, os Warren afirmaram que eles seriam espíritos demoníacos e haviam vários deles na antiga casa da fazenda Arnold. A princípio, algumas dessas entidades pareciam ser cordiais. Um desses fantasmas cheirava flores, enquanto o outro ia todas as noites gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas. Outra entidade parecia ser um jovem garoto, que as meninas viam brincar com um carrinho de brinquedo pelo quarto. Manny era o espírito que as crianças Perron amavam. Acreditavam que Manny seria o espírito de Johnny Arnold, que cometeu suicídio enforcando-se no sótão da casa. Manny aparecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente suas atividades diárias. Mantinha um sorriso torto no rosto, divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse feito contato visual com Manny, ele sumiria tão repentinamente como tinha aparecido. Além de entidades, os Perron testemunharam muitos outros fenômenos estranhos e inexplicáveis. Camas levitavam alguns centímetros do chão. Um aparelho de telefone pairava no ar e caiu bruscamente quando alguém entrou na sala. E vários objetos flutuavam pela casa por conta própria. Muitas vezes, cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado, e quadros pendurados na parede acabavam derrubados. Os Perron relataram ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava de uma parede e dissolvia do nada. Nem todos os espíritos que assombravam a casa dos Perron eram amigáveis. Alguns causavam medo e dor, puxando os cabelos e as pernas das meninas durante a noite. Outros batiam com tanta força na porta da frente da casa que a estrutura inteira tremia. As portas se comportavam de uma maneira estranha. Algumas se fechavam sozinhas, enquanto outras se recusavam a se mover, não importando o quanto fosse aplicada a força. Uma entidade se tornou particularmente insuportável, com seu choro contínuo durante a noite. Além disso, uma das aparições causava um tormento psicológico em Cindy, dizendo constantemente: há 7 soldados mortos enterrados na parede. Em uma outra instância, um espírito de uma criança pequena, aparentemente de 4 anos, vagava pela casa, chorando e chamando pela mãe. O espírito mais temido da casa era Batsheba. Não sei pronunciar muito bem o nome, mas eu vou chamar de bruxa. Uma mulher que, segundo rumores, havia sido uma bruxa praticamente do satanismo. Teria morrido após se enforcar em uma árvore atrás do celeiro. Ela tinha uma presença poderosa e hostil, especialmente em relação a Carolyn Perron. Em momentos de fúria, a bruxa perseguia Carolyn, fazendo com que ela fosse agredida fisicamente. A bruxa era uma mulher solitária, afastada da comunidade e acusada de matar o seu próprio filho como um sacrifício, após o corpo da criança ser encontrado com uma agulha de costura espetada na cabeça. Ela também era conhecida por tratar seus empregados de uma forma cruel. Quando faleceu em 1885, o corpo da bruxa foi descrito como tendo se solidificado, adquirindo uma aparência petrificada. Seu túmulo, que ainda está em um cemitério local, atrai visitantes até hoje. A atividade paranormal na casa foi mais intensa no quarto de Carolyn e na sala de estudos abaixo dele. Curiosamente, essa área estava citada próxima a um poço antigo no porão, que parecia um ponto focal para muitos dos fenômenos estranhos, como água surgindo das torneiras e vasos sanitários funcionando sozinhos. A relação do poço com as manifestações sobrenaturais nunca foi completamente explicada. Após anos de terror e perseguições sobrenaturais, a família Perron conseguiu se mudar em 1980, quando Carolyn finalmente obteve recursos para deixar a casa em relatos posteriores. Andrea Perron afirmou que, apesar dos esforços dos Warren, a situação só piorou antes que a família fosse forçada a deixar a propriedade. Mesmo assim, a experiência deles foi marcada por uma série de ocorrências que se tornaram o centro da famosa história de Invocação do Mal. E os livros escritos por Andrea, que continuaram a atrair atenções dos curiosos sobre o caso. A Casa dos Perron, após ser adquirida por Norman em 1983, continuou ser um local de atividades paranormais. Ela e seu marido Gary e vários visitantes relataram fenômenos como batidas na porta do hall de entrada, sons de conversas em cômodos vazios, passos pelo interior da casa e até vibrações de uma cadeira na sala de estudos. Em alguns dos momentos, luzes azuis misteriosas foram vistas disparando pelo quarto,
névoas flutuando pelo ambiente e as paredes vibrando de uma forma tão intensa que parecia que a casa iria desabar. Visitantes também relataram a visão de uma mulher idosa, com um coque no cabelo, vagando pela casa em silêncio. O filme Invocação do Mal, dirigido por James Wan, é baseado nos acontecimentos envolvendo a assombração na casa dos Perron. O roteiro foi inspirado nos arquivos dos Warren, incluindo informações fornecidas por Carolyn Perron. Lorraine Warren atuou como consultora durante as filmagens e fez visitas ao set para garantir a precisão dos eventos retratados. Uma foto de 1885 na Fazenda Arnold, onde a família Perron viveu, pode apresentar a misteriosa figura da suposta bruxa, que assombrava a casa. Na imagem, uma mulher aparece com uma máscara cirúrgica, algo comum na época devido às epidemias de doenças. Embora não haja confirmação de que essa mulher seja a bruxa, ela se destaca pela sua aparência pelicular e pela conexão com a história da fazenda. Segundo Andrea, a casa era povoada por vários espíritos, alguns benevolentes, mas muitos com uma energia demoníaca. Essas entidades pareciam estar presentes por gerações e afetavam diretamente o estado emocional da família, causando um ambiente de tristeza e medo. Os Warren, após serem consultados pela amiga dos Perron, Bárbara, investigaram a casa e ajudaram a família a entender o que estava acontecendo. Durante as filmagens de Invocação do Mal, André e suas irmãs vivenciaram um evento paranormal, como um vento forte e a queda de sua mãe, que após a cirurgia murmurou a maldição de Beth-Sheba. No caso é a bruxa, que eu não sei pronunciar muito bem. Apesar de terem deixado a casa, André acredita que a casa nunca as deixou, mesmo após a mudança. As memórias e as energias que permeavam o local permaneceram presentes na vida delas. A história da família Perron e os eventos paranormais que vivenciaram continuam sendo uma das mais famosas em relatos de casas mal assombradas, tanto pela intensidade dos fenômenos quanto pelas repercussões na cultura popular, especialmente após o sucesso do filme Invocação do Mal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, seguir o Arquivo Misterioso para mais mistérios, teorias e enigmas. Até o próximo caso. Até lá, mantenha a mente aberta e olhe sempre para as sombras. Elas podem esconder a verdade.